pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granve Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão de citologia. Faz um tempinho que eu não tenho feito vídeo, mas eu acho que estavam com saudade, né? Então vamos lá, mais um videozinho para matar a saudade. Então lá uma questão FMS 2022, diz o seguinte: observe o quadro a seguir. E ele mostra um gráfico com componentes celulares, estrutura e função. E aí ele pergunta, com base nas informações do quadro, podemos constatar que em 1, 2, 3 e 4 temos respectivamente tais informações. Então temos que revisar primeiro o que tem na célula, os componentes celulares. Então, começando do mais básico para o mais complexo. Então, do mais básico a gente tem membrana plasmática, a membrana plasmática que realiza o transporte entre o intra e o extracelular, que protege a célula, faz o reconhecimento de substâncias estranhas por meio do glicocálix. Temos também, mais para dentro da célula, o nosso citoplasma. Nosso citoplasma ele é formado por citosol e é no citoplasma que se encontram as organelas. E mais no centro da célula, a gente tem o núcleo. O núcleo ele é responsável por armazenar o material genético da célula. Esse material genético pode ser DNA, RNA, e a gente também pode ter proteínas. Agora vendo mais organelas específicas. Então a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável pela respiração celular, que tem aquelas etapas principais que ocorrem na mitocôndria, que são o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E são nessas etapas que produz grandes quantidades de energia, o ATP. A gente também tem uma outra organela, que é o lisossomo. O lisossomo ele possui enzimas que realizam digestão intracelular. Mas para que eu vou fazer essa digestão intracelular? Para uma renovação das estruturas que a gente tem dentro da célula. Tipo, organelas que estejam muito antigas, organelas defeituosas. E também faz a digestão de partículas estranhas, tipo vírus, bactérias. E a gente tem os centríolos. Os centríolos, eles auxiliam na divisão celular. Como a gente consegue ver aqui, os centríolos eles vão liberar fibras fibras de microtúbulos que eles vão vão encostar aqui no centríolo e vão encostar aqui no cromossomo e vão puxar cada parte do cromossomo, principalmente na etapa de metáfase. E vamos lá, continuando. A gente tem o ribossomo. O ribossomo ele é a fábrica da célula, uma das fábricas da célula. O ribossomo, que são esses pontinhos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas, que serão utilizadas pela célula. E uma curiosidade, o ribossomo ele é uma fábrica de proteínas que serão utilizadas pela célula, ou seja, essas proteínas que ficarão na célula. Por que eu falo isso? Porque a gente tem o retículo endoplasmático granuloso, que também é uma fábrica. Ele também produz proteínas. Só que essas proteínas elas serão exportadas. Elas não ficarão na célula, elas serão enviadas para outras partes do corpo. E o retículo endoplasmático granuloso é formado por canais interconectados e a sua função de produzir proteínas se deve aos ribossomos que estão aderidos. Nós temos também o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é tipo um correio, porque ele recebe o produto do ribossomo e do retículo endoplasmático granuloso. Só que nesse caso é mais do retículo endoplasmático granuloso, porque como o retículo endoplasmático granuloso ele vai fabricar as proteínas, ele precisa enviar para fora da célula. Então a proteína é produzida no retículo endoplasmático granuloso, enviada para o complexo de Golgi, que vai receber, empacotar, modificar um pouco essa proteína e fazer o endereçamento das moléculas, que no caso, para fora das células. E mais aqui próximo ao núcleo, a gente tem o retículo endoplasmático liso, que ele realiza a desintoxicação do organismo, principalmente no fígado, e faz síntese de lipídios e hormônios esteroides, principalmente nas gônadas, produzindo testosterona e estrógeno. Agora vamos ver aqui a nossa tabelinha. A nossa tabelinha ela coloca ali no primeiro item que o componente celular é ribossomo. A estrutura, duas subunidades feitas de RNA ribossomal e proteínas. E qual é a função do ribossomo? A gente viu, que é de síntese proteica. Como a gente viu, é uma fábrica, faz síntese de proteínas. 2. É um componente celular que tem como estrutura pilhas de sacos membranosos achatados,
que faz modificação de proteínas, carboidratos nas proteínas e fosfolipídios, que no caso é o nosso complexo de Golgi. Porque lembram que eu tinha comentado que aqui, por exemplo, o retículo endoplasmático granuloso ele produz a proteína para ser exportada. Ele vai produzir a proteína e vai enviar para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai receber, empacotar e também modificar proteínas. E posteriormente vai fazer o endereçamento de moléculas. O mesmo também pode acontecer com o retículo endoplasmático liso, que ele vai produzir lipídios endógenos, né? E vai enviar para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai receber, vai modificar esses lipídios, vai empacotar e endereçar para fora da célula. Então, o complexo de Golgi tem 2. E aqui a gente tem uma imagem mostrando o complexo de Golgi com a sua face cis e nossa fase trans. Mostrando que o complexo de Golgi ele é uma pilha de sacos membranosos achatados, como a gente consegue ver. E que, por fim, produz as vesículas que serão exocitadas, serão liberadas. Opa, agora vamos lá. Item 3. Então, estrutura: sacos membranosos de enzimas hidrolíticas em células animais. Tá, ainda não sei qual que é. Vamos ver a função. Quebra de substâncias ingeridas, macromoléculas celulares e organelas danificadas para reciclagem. Opa, a gente não viu que tem uma organela chamada lisossomo, que ela vai ter uma função muito importante, porque ela tem enzimas e ela consegue fazer digestão intracelular, ou seja, quebra de substâncias ingeridas. Então, portanto, o lisossomo 3, que são sacos membranosos de enzimas, então são sacos com enzimas, que fazem a digestão de intracelular, de partículas estranhas, ou como ele diz aqui, macromoléculas celulares e organelas danificadas. Muito bem. Tá, vamos para a próxima. Estrutura ligada à membrana. Digestão, armazenamento, coleta, equilíbrio de água, crescimento celular, proteção. Tá, esse componente celular não está presente em todas as células dos animais. Está presente em algumas. Esse componente celular é o vacúolo. O vacúolo ele está presente mais nas células vegetais. Mas ele tem como funções regular pH, controlar a entrada e saída de água por osmorregulação, ou seja, controlar a entrada e saída de água para não ocasionar um desequilíbrio. E ele também armazena substâncias. Armazena substâncias? A exemplo aqui na célula animal, que aqui a gente tem um adipócito, que é uma célula de gordura, que armazena gordura, armazena triacilglicerol. E que aqui a gente tem um adipócito unilocular, em que a gente tem o reservatório de gordura. Nesse reservatório de gordura, a gente vai ter principalmente vacúolo, que o vacúolo vai armazenar TAG, triacilglicerol. E aqui na célula vegetal, que ele vai armazenar principalmente água. Vamos ver agora o próximo. Componente celular mitocôndria, estrutura ligada por membrana dupla, que tem uma camada interna e uma camada externa. Camada interna tem dobramentos, beleza. Qual que é a função da mitocôndria? Como a gente viu, responsável pela respiração celular. Muito bem. Item 5, respiração celular. E é isso, resolvemos a nossa questão. Agora é só identificar as afirmações que tem 1. Síntese proteica, 2. Complexo de Golgi, 3. Lisossomo e 4. Vacúolo e 5. Respiração celular, que se encontra na nossa alternativa letra E. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da explicação, bem como da questão. E é isso. Revisar toda a citologia é muito fácil com questões assim. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like e muito obrigado.